Existe uma verdade que os antigos guardiões da psique humana conheciam, mas que foi enterrada sob camadas de condicionamento social. Carl Jung passou décadas mergulhado no inconsciente coletivo para desenterrá-la, e quando finalmente a compreendeu, sua vida nunca mais foi a mesma. Essa verdade não está nos livros de autoajuda que você lê, não está nas frases motivacionais que você compartilha. Ela está escondida na parte mais sombria de você mesmo, no lugar que você evita olhar quando está sozinho à noite. E o mais perturbador? Você já sabe qual é essa verdade. Seu corpo reconhece ela toda vez que você sente aquela inquietação inexplicável, aquele vazio que nenhuma conquista externa consegue preencher. O que vou revelar nos próximos minutos vai desmontar tudo o que você acreditava sobre paz interior. Porque paz não é ausência de conflito. Paz é algo muito mais perigoso, muito mais profundo. E quando você finalmente entende o que ela realmente é, você percebe que passou a vida inteira lutando contra a coisa errada. A pergunta é: você está pronto para encarar o guardião do seu próprio portal interior? Porque uma vez que você cruza essa linha, não existe mais volta. E tudo começa com uma única pergunta que Jung fazia aos seus pacientes. Uma pergunta tão simples que a maioria das pessoas fugia dela como se fosse veneno. A pergunta era: quem você é quando ninguém está olhando? Parece inofensiva, não é? Mas observe o que acontece dentro de você agora. Há um desconforto, uma resistência sutil. Porque essa pergunta não busca sua identidade social. Não quer saber seu nome, sua profissão, seus títulos. Ela está perguntando sobre aquele você que existe no silêncio da madrugada, quando todas as máscaras caem e você fica sozinho com seus pensamentos mais obscuros. Jung chamava isso de encontro com a sombra. Não aquela sombra romantizada dos filmes, mas a sombra real, visceral, a parte de você que sente inveja, raiva, medo primitivo, desejo de destruição. E aqui está o segredo que vai mudar tudo. Você nunca terá paz enquanto estiver em guerra com sua própria sombra. A maioria das pessoas gasta a vida inteira tentando ser boas, tentando encaixar-se no molde do que a sociedade espera. Elas reprimem, negam, enterram tudo aquilo que consideram inaceitável. E então se perguntam por que sentem aquela ansiedade constante, aquele vazio persistente. É porque você está usando toda a sua energia vital para manter uma parte de si mesmo trancada no porão da consciência. E essa parte está batendo na porta, querendo ser vista, cada vez mais alto. Jung descobriu algo que as tradições espirituais antigas já sabiam. A paz não vem da eliminação da escuridão, mas da integração dela. Escute isso com atenção, porque essa é a virada que muda tudo. Você não encontra paz matando o dragão interior. Você encontra paz quando finalmente para de fugir dele. Olha nos seus olhos de fogo e reconhece: você também é eu. Esse é o processo que Jung chamou de individuação, a jornada psicológica mais brutal e mais libertadora que um ser humano pode empreender. Mas aqui está o que ninguém te conta. Essa jornada não é sobre se tornar uma pessoa melhor. É sobre se tornar uma pessoa inteira. E ser inteiro significa abraçar todas as suas contradições, todos os seus paradoxos internos. Significa aceitar que você é capaz de amor profundo e de ódio destrutivo, de generosidade e de egoísmo, de coragem e de covardia. A pessoa em paz não é aquela que eliminou seus demônios, é aquela que aprendeu a dançar com eles. E quando você finalmente entende isso, quando você realmente absorve essa verdade no nível celular, algo extraordinário acontece. Você para de precisar da validação externa, porque agora você sabe algo que as massas não sabem. Você sabe que sua essência não pode ser abalada por nada externo, porque ela não está mais fragmentada. Está unificada. Mas espere. Antes de você achar que já entendeu, preciso te mostrar onde a maioria das pessoas se perde nesse caminho. Elas ouvem falar sobre aceitar a sombra e cometem o erro fatal. Confundem aceitação com indulgência. Começam a justificar comportamentos destrutivos dizendo: é minha sombra, preciso aceitá-la. Não. Aceitar a sombra não significa agir a partir dela. Significa reconhecê-la, compreendê-la, integrar sua energia sem se tornar seu escravo. Jung era muito claro sobre isso. Não se torna iluminado
imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Tornar consciente, essa é a palavra-chave. Quando você traz algo à consciência, você retira seu poder automático sobre você. A raiva só te controla quando você não a reconhece. O medo só te paralisa quando você finge que ele não existe. Mas quando você olha para essas forças primordiais dentro de você e diz: eu te vejo, eu te reconheço, você é parte da minha totalidade humana, nesse momento, você se torna o mestre delas. E é aqui que a paz inabalável começa a se formar. Não como um sentimento, mas como uma estrutura psíquica profunda. Porque veja bem, a paz que você está buscando não é aquela tranquilidade superficial que depende de tudo estar dando certo na sua vida. Essa é paz condicional, é frágil como vidro. A paz junguiana, a paz da alma individuada, é algo completamente diferente. É uma fortaleza interior construída sobre a fundação da auto-honestidade brutal. E essa fortaleza tem um preço de entrada que a maioria não está disposta a pagar. O preço é esse. Você precisa morrer para quem você pensava que era. Precisa permitir que a imagem idealizada de si mesmo se despedace. Precisa encarar todas aquelas verdades sobre você que você jurou nunca admitir. Aquele ressentimento que você carrega. Aquele orgulho disfarçado de humildade. Aquela necessidade desesperada de ser especial, de ser validado, de ser amado. Todas as suas estratégias de sobrevivência emocional que você construiu desde a infância, elas precisam ser vistas, compreendidas e, em grande parte, desmontadas. Porque essas estratégias não são você. São armaduras que o você verdadeiro criou para sobreviver num mundo que não estava preparado para recebê-lo como você realmente era. E agora, essas armaduras se tornaram prisões. Você está protegido, sim, mas também está sufocado. E a paz só vem quando você tem coragem de tirar a armadura, mesmo que isso signifique ficar vulnerável. Jung tinha um conceito poderoso chamado projeção. Ele dizia que tudo que você vê nos outros, especialmente aquilo que te incomoda profundamente, é um espelho da sua própria psique não reconhecida. Aquela pessoa que te irrita por ser arrogante, ela está te mostrando a arrogância não admitida em você. Aquele amigo que você julga por ser fraco, ele está espelhando a fraqueza que você rejeita em si mesmo. E aqui está a reviravolta magistral. Quando você para de projetar, quando você recupera todas essas partes suas que estava enxergando nos outros, você libera uma quantidade absurda de energia vital. Porque projetar é exaustivo. É manter uma parte de você lá fora, fragmentada, enquanto você tenta controlar o mundo externo para não ter que lidar com o seu mundo interno. A pessoa em paz profunda não precisa mais que o mundo seja de determinada maneira. Ela não precisa que as pessoas ajam de certa forma para se sentir bem. Por quê? Porque ela já resgatou todas as suas projeções. Ela já trouxe para dentro tudo que estava jogando para fora. E quando você vive nesse estado, quando você para de culpar, de exigir, de resistir, você descobre algo surpreendente. O mundo continua sendo caótico, as pessoas continuam sendo imperfeitas, mas nada disso abala mais sua paz. Porque sua paz não depende mais de circunstâncias externas. Jung passou anos estudando o que ele chamou de self, não o ego, não a personalidade, mas aquele centro profundo da psique que está além de todas as identificações temporárias. O self é como o eixo imóvel no centro de uma roda que gira. O mundo externo gira, suas emoções giram, seus pensamentos giram, mas existe algo em você que permanece imóvel, observando tudo. E quando você finalmente faz contato com esse centro, quando você experiencia, mesmo que por um momento, essa parte de você que nunca nasceu e nunca vai morrer, tudo muda. Porque você percebe que não é seus pensamentos, não é suas emoções, não é suas circunstâncias. Você é aquilo que testemunha tudo isso. E aquilo que testemunha não pode ser ferido pelo que está sendo testemunhado. Isso não é filosofia abstrata. É uma verdade experiencial que você pode verificar agora mesmo. Pare e observe. Há pensamentos acontecendo, há emoções fluindo, há sensações no corpo.
Mas quem está percebendo tudo isso? Esse quem não é um pensamento, porque ele está percebendo os pensamentos. Não é uma emoção, porque está percebendo as emoções. Esse quem é o self. E quando você aprende a habitar esse lugar de testemunha consciente, você descobre que possui uma paz que literalmente não pode ser tocada por nada, porque você não está mais identificado com o conteúdo da sua experiência. Você é o espaço onde a experiência acontece. Mas chegar até esse lugar exige algo que Jung considerava a verdadeira morte iniciática. O ego precisa morrer. Não o ego funcional. Você ainda precisa dele para navegar o mundo, tomar decisões, ter limites. Mas o ego inflado, aquele que se acha o centro do universo, que precisa estar sempre certo, sempre no controle, sempre superior. Esse ego é um tirano interno que te mantém em constante estado de tensão, porque ele vive ameaçado. Qualquer crítica é um ataque. Qualquer fracasso é uma aniquilação. Qualquer rejeição é uma morte. E você vive refém desse ditador interior, gastando toda a sua energia tentando protegê-lo, alimentá-lo, defendê-lo. A paz inabalável só chega quando esse ego inflado finalmente colapsa. E ele vai colapsar de qualquer forma. Ou você escolhe conscientemente desmantelá-lo através da autoobservação e da humildade, ou a vida vai desmontá-lo à força através de crises, perdas, fracassos. Jung chamava isso de enantiodromia, o princípio de que tudo eventualmente se transforma em seu oposto. O ego que se infla demais, eventualmente implode. A pessoa que tenta controlar tudo, eventualmente perde o controle de tudo. É uma lei psicológica tão confiável quanto a gravidade. Então você tem uma escolha. Pode resistir a esse processo e sofrer profundamente, ou pode cooperar com ele e transformá-lo numa jornada consciente de libertação. E quando esse ego finalmente morre, quando você para de se identificar com todas as histórias que contava sobre si mesmo, há um momento aterrorizante, um vazio. Jung sabia que esse vazio era necessário. Ele estudou tradições místicas de todo o mundo e viu o mesmo padrão se repetindo. Antes do renascimento, há sempre uma descida ao abismo. Os cristãos chamam de noite escura da alma. Os budistas chamam de vazio. Os alquimistas chamavam de nigredo, o estágio de escuridão total antes da transformação. E esse vazio é apavorante porque você perde todas as suas referências. Quem sou eu sem minhas conquistas? Sem minhas qualidades? Sem minha história de sofrimento? Sem meus sonhos de futuro? Quem sou eu quando tudo isso é retirado? A maioria das pessoas foge desse vazio como se fosse morte. Elas preenchem cada segundo com distração, com barulho, com fazer, fazer, fazer. Qualquer coisa para não sentir aquele abismo interior. Mas Jung descobriu algo revolucionário. Esse vazio não é morte, é útero, é o espaço fértil onde algo novo pode nascer. Mas só pode nascer se você tiver coragem de permanecer ali, de não fugir, de não preencher prematuramente com mais do mesmo. E quando você finalmente para, quando você realmente habita esse vazio sem resistência, algo milagroso acontece. Você percebe que o vazio não é vazio. Está cheio, cheio de presença, cheio de paz, cheio de um silêncio vibrante que contém tudo. E é aqui que as coisas ficam realmente estranhas, no melhor sentido possível. Jung percebeu que quando uma pessoa finalmente se alinha com seu self profundo, quando ela para de lutar contra a vida e começa a fluir com ela, eventos significativos começam a acontecer de formas que desafiam o acaso. Ele chamou isso de sincronicidade. Coincidências significativas que não podem ser explicadas por causalidade comum. Você pensa em alguém e essa pessoa te liga. Você precisa de uma resposta e um livro cai da estante aberto exatamente na página certa. Você está num momento crucial e um estranho diz exatamente o que você precisava ouvir. Isso não é mágica. É o que acontece quando você para de viver fragmentado e começa a viver integrado. Quando você não está mais dividido entre o que quer e o que faz, entre o que sente e o que mostra, entre quem é e quem pretende ser. Essa integridade cria uma coerência energética que parece magnetizar para você aquilo que é necessário para a sua individuação.
Jung via isso repetidamente nos seus pacientes. Quando eles faziam o trabalho profundo de integração da sombra, de confronto com o inconsciente, suas vidas externas começavam a se reorganizar de formas surpreendentes. Não porque estavam manifestando ou atraindo, mas porque finalmente estavam alinhados com o fluxo natural da vida. E quando você está nesse fluxo, a paz não é algo que você busca, é algo que você emana. Jung identificou o que chamou de função transcendente, a capacidade da psique de manter tensões opostas sem colapsar numa delas, até que uma terceira possibilidade emerja. Essa é a habilidade mais rara e mais libertadora que um ser humano pode desenvolver. Porque a vida é feita de paradoxos. Você quer liberdade e conexão. Quer segurança e aventura. Quer ser único e pertencer. A mente comum não aguenta essa tensão. Ela escolhe um lado e rejeita o outro, criando divisão interna. Mas a mente individuada consegue segurar ambos os opostos simultaneamente, sem precisar resolver prematuramente a tensão. E nesse estado de suspensão consciente, algo novo nasce. Uma solução que não é compromisso nem meio termo, mas verdadeira transcendência. Isso se aplica a tudo na sua vida, aos seus relacionamentos, às suas escolhas de carreira, aos seus dilemas éticos. Quando você para de tentar forçar resoluções binárias e permite que a tensão criativa dos opostos trabalhe em você, você descobre caminhos que antes eram invisíveis. E essa capacidade de habitar a tensão sem desespero, de permanecer na pergunta sem forçar uma resposta, essa é uma das marcas da paz profunda, porque você não precisa mais ter todas as respostas. Você confia no processo, confia que a tensão está te transformando, está te expandindo. E quando você confia nisso, você para de lutar contra a vida. Mas vamos mais fundo. Todo mundo carrega o que Jung chamaria de ferida primordial, aquele ponto de dor original, geralmente formado na infância, onde você concluiu algo fundamental sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o mundo. Eu não sou suficiente. Eu não sou digno de amor. O mundo é perigoso. Eu preciso ser perfeito para ser aceito. Essa conclusão inconsciente se torna o tema central da sua vida. E tudo o que você faz, suas ambições, seus relacionamentos, suas defesas, tudo é uma tentativa de compensar ou provar errada essa ferida primordial. Mas aqui está o que Jung entendeu e que vai mudar tudo para você. Você não cura a ferida tentando provar que ela está errada. Você não cura o sentimento de não ser suficiente, finalmente conseguindo ser suficiente. Porque essa ferida não é sobre fatos, é sobre significado. É uma história que você contou sobre um evento. E histórias não são curadas com evidências, são curadas com consciência. Quando você finalmente tem coragem de descer até aquela ferida primordial, de sentir toda a dor que você passou décadas evitando, algo extraordinário acontece. A ferida não desaparece, mas você descobre que é maior que ela, que você sempre foi maior que ela. E quando você para de tentar curá-la e simplesmente a acolhe como parte da sua história humana, ela perde seu poder de te governar. E é aqui que você finalmente entende o que significa paz inabalável. Não é ausência de dor, não é ausência de desafios, não é uma vida onde tudo funciona perfeitamente. É a capacidade de permanecer centrado no self verdadeiro, não importa o que esteja acontecendo na superfície da vida. Jung dizia que o self verdadeiro é como o oceano profundo. Na superfície, há ondas, há tempestades, há turbulência. Mas nas profundezas, há sempre uma calma imóvel. A pessoa não individuada vive na superfície, sendo jogada de um lado para outro pelas ondas das circunstâncias. A pessoa individuada aprendeu a mergulhar, a habitar as profundezas, a tocar aquele lugar em si mesma que nunca é perturbado. E quando você conhece esse lugar, quando você pode acessá-lo em qualquer momento, você percebe que tinha estado procurando paz nos lugares errados. Você estava tentando acalmar as ondas, mas as ondas nunca param. Elas são a natureza da existência. A paz não está em viver numa superfície sempre calma. Está em conhecer as profundezas que existem sob qualquer tempestade. E essa paz não é passividade, não é resignação, não é desistência.
É uma força tremenda. É a força de permanecer fiel ao seu self verdadeiro, quando tudo e todos estão te pressionando a atrair quem você realmente é. Jung acreditava que cada ser humano nasce com um destino psicológico, não um destino fixo de eventos externos, mas um destino interno de se tornar quem você realmente é. E a vida inteira é um chamado constante nessa direção. Toda crise é um convite, todo fracasso é um redirecionamento, todo sofrimento é um sinal de que você se afastou do seu caminho verdadeiro. Mas aqui está o que é assustador: a maioria das pessoas ignora esse chamado. Elas escolhem a segurança da conformidade, ao invés do risco da autenticidade. Elas traem seu destino psicológico 1000 vezes por dia, em pequenas escolhas de se adequar, de não incomodar, de ser quem os outros querem que sejam. E então se perguntam por que sentem aquele vazio crônico, aquela sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa. Jung era implacável sobre isso. A maior tragédia não é a morte, mas uma vida não vivida. Uma vida onde você nunca teve coragem de ser quem realmente é. Uma vida onde você deixou o medo social, a opinião alheia, as expectativas externas ditarem quem você deveria ser. E o preço disso não é apenas infelicidade, é adoecimento psicológico e até físico, porque quando você traz seu self verdadeiro, seu próprio sistema psíquico se rebela. Sintomas neuróticos aparecem: depressão, ansiedade, compulsões. Jung via esses sintomas não como doenças a serem eliminadas, mas como mensageiros do self, gritando para você acordar, voltar ao caminho. Dentro de você existe o que Jung chamava de velho sábio, ou grande mãe, arquétipos da sabedoria profunda que transcende o conhecimento intelectual. Essa voz interior não fala em palavras, fala em intuições, em sensações, em sonhos, em símbolos. E ela sempre soube quem você realmente é. Ela sempre soube qual é o seu caminho, mas você parou de escutá-la. Você substituiu essa sabedoria interna pela cacofonia de vozes externas, pelos deveria, pelos tem que, pelos o que vão pensar. E quanto mais você ignora essa voz interior, mais alto o sofrimento grita. Até que finalmente, se você tiver sorte, você chega num ponto de colapso, um momento onde todas as estruturas externas falham. E nesse momento de desespero, pela primeira vez em anos, você finalmente fica quieto. Quando você se valoriza verdadeiramente, e aquela voz para de procurar amor como validação que sempre esteve ali, você começa finalmente a reconhecer amor como espelhamento. E ela não diz o que você quer ouvir. Amor real, ela diz o que você faz pequeno para existir. Ela te mostra onde você tem mentido para si mesmo. Não te drena para se sentir cheio. Onde você tem se traído. Ele transborda. Onde você tem escolhido. Não te dá migalhas e espera gratidão. De verdade. Ele oferece. E se você tiver coragem, celebra que você essa orientação interior. E aqui está a alquimia. Mesmo quando ela vai quando você para de aceitar migalhas, você não apenas muda o que surpreendente. Você muda quem você atrai. Pessoas inteiras são atraídas por pessoas inteiras. Almas soberanas reconhecem outras almas soberanas. E de repente você não está mais mendigando amor. Você está escolhendo entre banquetes. Toda jornada junguiana tem um destino final, o retorno ao lar. Mas não o lar físico, o lar da alma. O lugar dentro de você onde você sempre pertenceu, mas passou a vida procurando em lugares errados. Você procurou em relacionamentos que te validassem, em sucessos que te provassem, em aprovações que te completassem, e encontrou apenas migalhas, porque o banquete o tempo todo estava dentro de você esperando que você parasse de mendigar e começasse a reivindicar. Esta é a verdade final que vai libertá-lo. Você não precisa se valorizar porque é especial. Você precisa se valorizar porque é você. Não há outro argumento necessário. Não há prova requerida. Sua existência é a única credencial que você precisa para merecer dignidade, respeito, amor verdadeiro. E quando você finalmente vive dessa verdade, algo milagroso acontece. Você volta para casa, para si mesmo, e descobre que casa não é um lugar. É um estado de ser onde você não é mais exilado da sua própria alma, onde migalhas são impossíveis, porque você é o próprio banquete. E finalmente, você está inteiro. Frase de impacto final. Você não foi criado para mendigar gotas. Você é o próprio oceano que esqueceu de si mesmo.
Se essa mensagem abriu algo dentro de você, uma rachadura na armadura, uma lembrança de quem você é, compartilhe com alguém que precisa despertar também. Nem todos estão prontos, mas aqueles que estão vão reconhecer essas palavras como um chamado que já viviam dentro deles, esperando apenas para serem pronunciadas em voz alta. A vida começa a conspirar a seu favor, não do jeito que você planejou, do jeito que ela sempre soube ser o certo. Uma das coisas mais difíceis de aceitar nessa jornada é esta: ninguém vai te salvar. Nenhum terapeuta, nenhum guru, nenhum parceiro, nenhum livro, nenhuma técnica. Jung era claro sobre isso. Ele podia acompanhar seus pacientes, podia iluminar o caminho, mas não podia fazer a jornada por eles. Cada pessoa precisa descer ao seu próprio inferno particular. Precisa enfrentar seus próprios demônios. Precisa resgatar seu próprio ouro do lodo da inconsciência. E isso é aterrorizante, porque significa que você está completamente sozinho nessa jornada. Mas também é absolutamente libertador. Porque se ninguém pode te salvar, também significa que ninguém pode te aprisionar. Se ninguém tem poder de te dar paz, também ninguém tem poder de te tirar dela. Sua paz deixa de depender de fatores externos. Ela se torna uma propriedade interna, autogerada. E quando você percebe isso, quando você realmente absorve que você é o único que pode fazer essa jornada, que você é o único que pode resgatar a si mesmo, algo muda. Você para de esperar, para de procurar, para de depositar sua salvação em coisas e pessoas fora de você. E você começa o trabalho brutalmente honesto de olhar para si mesmo sem filtros, sem desculpas, sem projeções. E esse começo, por mais assustador que seja, é o início da verdadeira paz, porque você finalmente parou de esperar que ela venha de fora. Quando Jung falava sobre viver do centro, viver a partir do self, ele estava descrevendo um estado onde suas ações fluem naturalmente da sua essência verdadeira, não de obrigações externas ou medos internos. Imagine viver sem estar constantemente calculando o que os outros vão pensar, sem estar sempre se policiando, se censurando, se moldando. Imagine a energia que seria liberada se você não precisasse mais manter todas essas máscaras sociais. Se você pudesse simplesmente ser em cada momento, autenticamente você. Isso não significa ser rude ou insensível. Significa que sua gentileza vem de uma escolha genuína, não de medo de rejeição. Sua honestidade vem de integridade, não de rebeldia. Sua presença vem de plenitude, não de necessidade. E quando você vive assim, quando cada ação é uma expressão do seu self verdadeiro, você experimenta uma paz que nada pode abalar, porque você não está mais dividido. Não há mais guerra civil interna entre quem você é e quem você está fingindo ser. Você se tornou inteiro. E a pessoa inteira tem uma presença que é inconfundível. Os outros sentem isso, mesmo sem entender o que é. Há uma solidez nela, uma autenticidade. Uma paz que não é frágil ou defensiva. É uma paz que vem de alguém que finalmente parou de lutar contra si mesmo e começou a viver a partir de quem realmente é. Jung entendia algo profundo sobre sofrimento. Ele não é o problema. A resistência ao sofrimento é o problema. Quando você finalmente para de lutar contra a sua dor, quando você permite que ela seja exatamente como é sem tentar consertá-la ou eliminá-la, algo alquímico acontece. A dor se transmuta. Não desaparece, mas sua relação com ela muda completamente. Você descobre que pode conter essa dor sem ser destruído por ela. Pode sentir tristeza profunda sem se tornar uma pessoa triste. Pode experienciar medo sem se tornar uma pessoa medrosa. Porque você não é suas emoções. Você é o espaço consciente onde as emoções aparecem e desaparecem. E essa descoberta é libertadora além das palavras, porque significa que você pode experienciar a totalidade da existência humana, alegria e sofrimento, sucesso e fracasso, amor e perda, sem precisar se proteger de metade da vida. Você pode abrir-se completamente, sabendo que nada pode realmente te destruir. Seu self verdadeiro é indestrutível. E quando você conhece isso, quando você prova isso através de realmente atravessar o sofrimento, sem ser aniquilado por ele, você ganha uma confiança inabalável na vida.
Você para de viver na defensiva. Para de tentar controlar tudo. Porque você sabe, no nível mais profundo, que você pode lidar com o que quer que venha. E essa confiança radical é a essência da paz inabalável. E aqui está o paradoxo final que Jung passou a vida explorando. Você só encontra seu self verdadeiro quando para de procurá-lo. Você só encontra paz quando para de persegui-la. Porque a procura em si implica separação. Implica que há um você aqui e uma paz lá. E você precisa cruzar alguma distância para alcançá-la. Mas a verdade é que você já é paz. Você sempre foi. Sob todas as camadas de condicionamento, sob todas as feridas e defesas, sob todas as histórias e identidades, existe uma presença consciente que nunca foi perturbada, nunca foi danificada, nunca precisou de conserto. E o caminho todo, toda a jornada de individuação, todo o trabalho com a sombra, toda a descida ao inconsciente, não é sobre se tornar algo que você não é. É sobre remover tudo o que não é você, até que reste apenas a verdade essencial. É como esculpir. Você não adiciona nada. Você apenas remove o mármore extra até que a forma que sempre esteve lá seja revelada. E quando você finalmente chega nesse lugar, quando toda a busca cessa e você simplesmente é, você ri. Porque você percebe que estava procurando em todo lugar pelo tesouro que estava enterrado dentro de você o tempo todo. E agora que você o encontrou, você entende. Não é algo que você possui, é algo que você é. E ninguém, nada, nenhuma circunstância pode tirar isso de você. Porque isso é você, indivisível, inabalável. Paz. Mas a jornada não termina na descoberta. Jung falava sobre o retorno. Quando você volta ao mundo ordinário, mas transformado, você ainda vive a mesma vida, encontra as mesmas pessoas, enfrenta os mesmos desafios, mas você não é mais o mesmo. Você carrega agora uma paz que o mundo não deu e que o mundo não pode tirar. E essa paz se expressa das formas mais simples e profundas. Você não reage automaticamente a provocações. Não se abala com críticas, porque sabe que elas falam mais sobre quem critica do que sobre você. Não persegue validação, porque já validou a si mesmo no nível mais profundo. Não teme perda, porque sabe que aquilo que você realmente é não pode ser perdido. Você se torna como água, não porque é fraco, mas porque é adaptável sem perder sua essência. Você preenche qualquer recipiente que a vida te oferece, mas nunca deixa de ser água. E as pessoas ao seu redor sentem isso. Algumas são atraídas para sua paz. Outras se sentem ameaçadas por ela, porque ela espelha a guerra interna delas. Mas você não precisa mais que todos te entendam ou aprovem, porque você finalmente encontrou algo que buscou a vida inteira sem saber: aprovação própria. Não aquela aprovação egóica de sou melhor que os outros, mas aquela aceitação profunda de sou humano, completamente imperfeito e está tudo bem. Você se torna um paradoxo vivo, profundamente engajado com a vida, mas não apegado aos resultados. Profundamente conectado com as pessoas, mas não dependente delas. Profundamente consciente do sofrimento do mundo, mas não esmagado por ele. E essa é a paz que Jung descobriu em sua própria jornada através da loucura, através do confronto com o inconsciente, através da morte e renascimento psicológico. É a paz que os místicos de todas as tradições descrevem com palavras diferentes, mas que aponta para a mesma verdade inefável. É a paz que espera por você do outro lado do medo, do outro lado da ilusão de separação, do outro lado da crença de que você é apenas esse pequeno ego lutando para sobreviver num universo indiferente. Você não é isso. Você nunca foi. E quando você finalmente entende isso, não intelectualmente, mas visceralmente, nada mais abala sua paz, porque você descobriu que aquilo que você é não pode ser abalado, só pode ser esquecido. E agora você se lembra. A paz que você procura está do outro lado do medo de se conhecer completamente. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também. Nem todos estão prontos para essa jornada, mas aqueles que estão reconhecerão essas palavras como um chamado que estavam esperando ouvir.